rocha, mas para os que não creem, a pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular, e pedra de tropeço e rocha que faz cair. Fala, povos! Eu sou o Rafael Lima, estou aqui com o missionário Diego. A gente vai hoje explanar um pouquinho a respeito das dificuldades, dos desafios de ser um missionário transcultural. Então o Diego vai se apresentar aqui um pouquinho e nós vamos introduzir esse assunto aqui para vocês. Fala, galera, tudo bem? Como vocês estão? Aqui é o Diego Ruiz, né? Sou venezuelano, sou missionário aqui no Brasil. Vai fazer 2 anos já. 2 anos? Nossa. Uau! 2 anos, exatamente. Passa rápido. Mas, bom, estou aqui à disposição e passar um pouco do que tenho aprendido nos últimos dias. É isso aí. O Diego, ele veio aqui para a missão em Ribanceira, uma missão no sertão de Minas. Quem acompanha a gente no canal sabe que a Laura e eu, a gente morou aqui em 2018. E no ano seguinte, né, Diego? Em 2019, ele veio para cá. Primeiro veio com equipe, tivemos algumas variações de equipe aqui e hoje ele tem desenvolvido essa missão sozinho aqui, de uma forma muito excelente. Só que hoje eu quero conversar e até para ajudá-los, ajudar você que tem um chamado, tem um plano para ir para fora, para ir para outra cultura, ou até uma cultura, às vezes até no mesmo país, mas uma cultura diferente. A gente quer conversar um pouquinho a respeito dos desafios, das dificuldades, daquilo que mais dói nessa mudança de cultura. Então eu queria, Diego, que você falasse um pouquinho assim, quais que são os desafios que mais são claros, assim, o que é mais claro como desafio, o que mais dói o coração, vamos dizer assim. Mas primeiro, assim que você chega, não agora, quando você acabou de chegar, o que foi o primeiro impacto, a primeira dificuldade, seja mudança, seja língua, o que for? O que você apresenta como o maior desafio? Olha, eu acho que pelo menos desde que eu cheguei aqui, a limitação do português poderia ser uma, né? Porém, nunca me senti como que a língua fosse uma dificuldade, porque pelo menos, mesmo quando espanhol e português parecem tanto, não vi como uma limitação, inclusive não vi como um desafio. Agora, pregar em português já era outra coisa, né? Já isso aí é outra coisa. Mas eu acho que o encontro talvez foi o choque cultural com a cultura. Brasileiro gosta muito dele, como o que eu acredito o melhor, e sim, é bom, mas pelo menos coisas de comida, coisas que eu não como, coisas que eu não comia naquele momento, também coisas que eu gosto que eu vejo que naquele momento quando eu cheguei era mais o fato de a própria cultura, me relacionar com os brasileiros. Essa foi como a primeira, não barreira, mas foi a primeira coisa como que muda a coisa, pelo menos até o senso de humor. Uhum. Mas no caso assim, você não sabia como se aproximar, não sabia o que seria agradável ou não, o que poderia talvez afetar? Mas eu acho que o que mais aconteceu naquele momento era meu jeito de falar. Sim. Pelo menos, se eu não gostava de uma coisa, eu falava de uma vez, no momento. E isso como que gerou um pouquinho de, talvez, como, não, mas não é assim. Depois comecei a perceber que talvez alguma vez não será tão direito para resolver uma situação. Então era mais como dar voltas e voltas, e eu alguma vez era mais cavalo, falava as coisas assim direito. Eu acho que foi uma das coisas que no momento quando eu cheguei, já depois de 2 anos já é outra coisa, já eu percebo que você já está equilibrado quanto a isso. Exatamente. Assim, gente, o brasileiro ele tem uma característica que é óbvio que quando a gente fala brasileiro, a gente está falando de forma geral, sempre tem pessoas e pessoas que são disciplinadas de forma diferente e tudo mais. Mas de forma geral, o brasileiro ele tem muita dificuldade de ser direto, de ser claro, de falar algo na lata. A expressão é essa, né? Falar na lata. Por exemplo, a Laura e eu, a gente ficou em missão em Londres em 2019, por 7 meses.
E o londrino, o inglês, ele é isso, ele é muito claro, muito direto. E no grupo de missão que nos apoiou, no qual nós estávamos ligados na Inglaterra, eles falavam muito de problemas com o brasileiro por causa disso, porque o brasileiro, ele tem muita essa dificuldade. O inglês chega, se ele não gosta de uma coisa, ele simplesmente fala, mas não quer dizer que ele está brigando com você. Ele está expressando aquilo que ele acha que está errado, ou está certo, ou não pode ser dessa forma. E o brasileiro, ele é muito sentimental, ele falou grosso comigo e tudo. E quando nós temos algum problema também com as pessoas, normalmente a gente vai dando uma volta, né, Diego? Vai dando uma volta, e não fala o problema, não fala o que você quer, e às vezes acontece muito mal entendido por causa disso. E o Diego, ele é bem, ele é bem direto. Agora estou mudando isso. Estou mudando isso, realmente. Mas é legal, porque ele puxa a nossa cultura para cima, então as pessoas que estão ao redor dele vai aprendendo a ser mais direto, mas também nós puxamos ele um pouquinho mais para o equilíbrio no sentido de, às vezes, não ser ofensivo, né? Não é que ele era ofensivo, não, mas assim, para nossa cultura, né? E vai tendo um equilíbrio e vai chegando num ponto muito interessante. Agora, enquanto a cultura, de forma geral, assim, o afeto, as pessoas aqui no Brasil, elas são muito abraço, tá junto, muito assim, de toque, né? O que você achou disso? Qual foi a sua leitura a respeito disso? Olha, eu não tenho nenhuma dificuldade com isso, porque a minha cidade da Venezuela, nós somos muito afetivos, muito de abraço, somos muito familiares, né? Se você faz essa pergunta na Venezuela, inclusive na minha cidade, as pessoas não gostam muito, porque falam que nós somos barulhentos, que nós somos muito chatos com esse tipo de coisa. Mas eu não tenho problema, pelo menos aqui em Minas Gerais, para mim tem sido uma experiência muito bacana, porque mesmo quando algumas pessoas talvez não sejam tão afetivas, o cuidado que eu recebo das pessoas é muito bacana. Então não foi, nenhum momento foi como uma diferença, como que eu não estou encaixando aqui. Eu acho que mais a me dar a entender. Eu acho que seria como um desafio, realmente. Legal. E a pergunta que não quer calar, a comida mineira, a comida no Brasil, o que você acha dela? Gente, não fala besteira não, hein? Eu não posso falar, mas vou melhor falar comida do mundo. A comida mineira, na minha opinião, é a melhor comida do Brasil. Talvez vocês que sabem vão falar, não, está errado, mas tá bom. Mas para mim a comida do Brasil é boa. A comida mineira, na minha opinião, é a melhor. Porém, tem coisas que eu não gosto, é normal, mas eu tento respeitar sempre isso. Inclusive eu vou colocar um exemplo muito legal, muito engraçado, mas eu não gosto de feijoada, por exemplo. E todo mundo como, nossa, se isso é um prato fundamental. Não gosto de feijoada, eu gosto mais do feijão temperado, preto, muito bom gosto, mas não como feijoada. Sim. Mas estou aprendendo a amar a comida, a gostar do que as pessoas daqui gostam, porque eu estou aqui, como eu estou enraizado aqui, então eu devo amar o que eles amam, ou amo o que as pessoas amam. Isso é o que eu estou aprendendo. Legal, e isso é o missionário, gente. O missionário ele não é nada mais do que uma pessoa comum, que entra em uma cultura comum, local, e ele se torna mais um ali. Só que ele traz uma mensagem junto, ele está carregando. Mas ele não é um extraterrestre em um lugar. Ele é mais uma pessoa ali, que está ali para espalhar essa mensagem. E até para as pessoas o aceitarem bem, é preciso ele se envolver, é preciso ele se tornar um com eles. A única coisa que ele não vai envolver é com o pecado, ele não vai envolver com aquilo que é errado, com aquilo que não é uma cultura do reino, porque a cultura do reino manda, ela está acima da cultura local. Então tudo que é da cultura local, que não infringe a cultura do reino, ele está entrando nela, ele vai entrando nela, emergindo nela. Mas só que assim, aqui também as pessoas dão uma assustada com algumas comidas que o Diego faz, come. Qual que são as comidas que é mais estranho, que a gente come de um jeito e você come de um outro jeito totalmente diferente? Gente, eu vou pedir perdão antes de falar disso. Abacaxi.
para mim, na minha cabeça, não cabe. Inclusive as crianças que dizem, passam tempo comigo, eles falam, nossa, que eu sou esquisito porque eu não gosto de abacaxi com açúcar. Para mim isso não tem... Não tem sentido. Isso não tem base, né? Eu falo, não, gente, não é assim. Porque para mim, o abacaxi é simplesmente como para uma salada, para comer com sal. Então isso aí virou para mim como que... muito louco. Mas a vitamina de abacate? Não, não consigo. Me perdoa, mas eu não consigo. Mas dessa aqui a gente tem que assumir, isso daqui é coisa de brasileiro. Porque no mundo todo o abacate não é com doce. Não vou dizer no mundo todo porque eu não conheço todas as culturas, mas de forma geral, se você vai para o México, Estados Unidos, na Europa, o abacate ele não é com açúcar, ele não é para vitamina, ele é realmente um elemento ou para um creme numa comida salgada, ou um elemento ali para salada e coisas assim. Exatamente. Mas o que? E a banana? Banana normal, só que eu estou acostumado mais a banana da terra. Sim. Mas não sei, infelizmente aqui no sertão não temos banana da terra. Então eu tenho que mandar trazer de BH quando vem aqui. Eu faço ela frita. Eu não vocês comem aqui muito como sobremesa. Nós não comemos como sobremesa. Para nós é um jantar. Sim. Você cozinha ela, rala queijo e manteiga e faz um purê, come frita ela. Mas eu me acostumo, né? Se eu já fui para churrasco, se me ofereceram banana da terra até assada, né? Depois colocam canela, açúcar. Legal. É bom. E na questão familiar, na questão de família de sangue, como que é estar longe? Há quanto tempo você não vê seus familiares? Como que é a sua comunicação? Como que você supre essa falta? E também, se aqui de alguma forma você consegue suprir esses laços afetivos com alguém da comunidade, ou até, como a Bíblia diz, né, um amigo mais chegado do que um irmão. Como que é essa questão? Olha, Rafinha, eu já são mais de 3 anos e meio que estou fora da Venezuela. Inclusive, eu já até marquei a minha viagem para ir para um tempo de férias. Vou ficar um mês, mas vai ser em abril do ano que vem. Com relação à família, é um tópico que muitas vezes eu não gostava muito de falar, para ser sincero. Não gostava muito de falar porque não queria como criar essa ideia como, coitado do Diego, tadinho ele, tá sozinho, mas não, isso não. O que acontece? Eu já tenho 3 anos e meio que não vejo minha família. Eles estão na Venezuela. Eu quero ir visitar eles, porém eu vou, se Deus me permitir, abril do ano que vem, 2022, né? Já vão ser 4 anos quando eu for. Eu tenho uma sobrinha que não conheço, meu sobrinho nem se lembra de mim, a minha sobrinha mais velha, ela se lembra, né? Porque falamos algumas vezes pela comunicação, pelo WhatsApp, coisas assim. E vou ser sincero, por muito tempo eu chorei até por isso, porque eu não estou reclamando, e eu quero que entendam também muito isso. Eu não estou reclamando disso. Eu não estou falando como, que ruim isso aí, não. Não, eu não reclamo. Agradeço a Deus pelo privilégio que Ele me deu de ser missionário, de receber esse chamado, né? Porém, mesmo quando estou longe da minha família, eu perguntei muito a Deus isso. Deus, me ajude, porque lidar com a solidão é uma parte muito triste, realmente. E é uma parte forte. Porém, Deus me levou uma vez, uma passagem que até tenho marcada na minha Bíblia, está no Evangelho de Marcos, capítulo 10, versículo 29 e 30, diz assim: Respondeu Jesus: Digo-lhes a verdade, ninguém que tenha deixado casa, irmãos, irmãs, mãe, pai, filhos ou campos por causa de mim e do Evangelho, deixará de receber 100 vezes mais, já no tempo presente, casas, irmãos, irmãs, mães, filhos e campos, e com eles perseguição, e na era futura a vida eterna. Olha, para mim essa passagem foi tão bonita, foi tão legal, que um dia eu estava orando a Deus, e quando eu pedi para Ele que eu queria sentir, né, como esse cuidado por parte dEle, porque eu queria abraçar minha família, essas coisas. E Ele me levou a essa passagem. Eu tenho aqui onde eu moro, aqui na comunidade, aqui no sertão, eu tenho
meus pais aqui, adotivos, tenho pessoas que me tratam de filho também. Tenho pessoas que chamam de tio, de tia também. E pessoas que me chamam de irmão. Então, eu recebi o que talvez eu não tenho, porque Deus me fez entender que eu estou cuidando das coisas da obra aqui, do avanço do reino aqui. E Ele cuida da minha família lá. Então, eu sei que eu vou voltar para a Venezuela para compartilhar, abraçar meus pais, mas recebi de parte de Deus aqui também isso. Então, isso compensou. Então, eu não sinto o Dia das Mães, eu vou visitar a minha mãe aqui. No almoço eu vou, o Dia dos Pais a mesma coisa. Então, Deus tem me dado esse privilégio de, mesmo estando longe, Ele me deu uma família aqui. Amém, amém. Graças a Deus. Graças a Deus, né? Deus cuida da gente, o que Ele falou na palavra é verdade, Ele supre essa questão. É óbvio que o vínculo de sangue, ele sempre vai permanecer, você vai rever os seus parentes, mas o fato é acreditar realmente, e não de forma mística, de uma forma verdadeira, que Deus está cuidando da sua família e está construindo também uma família local. Isso é maravilhoso. Então tá, para a gente encerrar, me fala então agora, pontua algumas dificuldades do momento, do que é ainda hoje, após 2 anos aqui no Brasil, o que ainda é uma dificuldade, ou pode ser uma dificuldade, e também fala um pouquinho, não precisa nem falar tantas coisas, mas fala um pouquinho também da vida financeira. Como que você, como missionário transcultural, carrega essa questão, como que você se mantém, como que até a sua administração, como que funciona isso. Entendi. Bom, vou primeiro com a finança, para depois já encerrar. Eu acho que a parte de finança é um problema para a maioria dos missionários. Muitos dos meus amigos são missionários e eles falam, nossa, que parte chata, que esse processo de finanças, de ofertas. Eu até entendo, tem essa parte chata também. Mas o que acontece? Eu tenho entendido que Deus é o dono da obra e Ele providencia as coisas. Sim. Olha, eu talvez tinha meses que eu não recebia quase nada, agora eu recebo, não tenho um salário, né? Sim. Mas eu ofertas, alguma bênção que recebo através de uma pessoa ou de pessoa, porém vira desafio ou viraria um problema maior na vida de um crente, de um missionário transcultural, se ele colocasse na sua fé nas mãos das pessoas. Então, eu pelo menos tenho entendido, sim, Deus, eu quero muitas coisas, talvez eu quero viajar, quero conhecer, quero comprar alguma coisa, mas se eu não tenho, eu agradeço o que eu tenho agora, porque eu sei que Ele vai providenciar. E olha que no tempo que eu tenho no Brasil, Deus não tem me faltado nada. Amém. Nada. Eu apoio outros missionários, mesmo do que eu recebo, eu apoio outros missionários porque a gente dá de graça o que de graça recebe, né? Amém. Então, para mim, isso eu estou aprendendo. Alguma vez você falou com Deus como, pai, quero isso, quero melhorar essa parte, quero comprar uma coisa, quero fazer uma coisa de saúde, por exemplo. Mas Ele vai encaminhando as coisas, mas eu acho que é um processo de fé. É um processo de fé que vai sendo amoldado com o tempo, ao longo do tempo. É reconhecer o Deus provedor, né? Exatamente. É reconhecer que a provisão vem dele, somente dele. E eu acho, Rafinha, já para talvez encerrar, pelo menos sobre o trabalho transcultural, tem algumas coisas que a gente tem que considerar. Eu falo já depois de 2 anos aqui no Brasil, no sentido de muito importante considerar conhecer a cultura. Sim. Se nós vimos como missionários, com uma mentalidade de estabelecer a minha própria cultura, está errado. Se deve predominar ou deve se impor uma cultura, deve ser a cultura do reino. Amém. Totalmente diferente, né? Concordo. Isso por esse lado, né? Por outra parte, uma das coisas que eu entendo e que eu tenho aprendido é que a gente tem que ter humildade. Deve ser humildade para reconhecer, para aprender e para aceitar o que a gente está vivendo. Outra das coisas é saber que quando se lida com a solidão, pelo menos dentro da missão transcultural, é muito importante achar o consolo, a força e a esperança em Deus.
mas sem esquecer que Deus vai dar outras pessoas, vai colocar no nosso caminho, na nossa caminhada como missionários, Ele vai pôr as pessoas que vão nos ajudar para levar esse fardo de solidão, né, por assim falar. Isso acho muito legal. E já um último ponto que não devemos esquecer, que na missão transcultural, e qualquer missão, Deus vai providenciar. Temos que orar, temos que ter fé, temos que ter fé. Quando falo fé, fé de verdade. Não porque, eu conheci uma pessoa que é rica, ela vai me ajudar. Não. Nós temos um Deus poderoso, um Deus que é dono de tudo. Então Ele vai abrir as portas, Ele vai colocar os meios, né? Isso não significa que a gente não vai fazer a sua parte também. Porém, dependendo o resultado absolutamente nas mãos dele. Amém. Eu acho que são os pontos mais pontuais, né, com relação à missão transcultural. Uau! Que maravilhoso, né? Glória a Deus. Espero que tenha edificado o coração de vocês. Se você tem esse desejo de fazer uma missão transcultural, se você tem esse chamado, essa direção de Deus, possa se preparar quanto a isso. Se preparar quanto a essas questões, se prepare quanto à língua, porque quanto melhor você sabe a língua, menos impacto você tem com essa questão. Então o Diego já chegou aqui com um certo domínio do português, um bom domínio do português na realidade, né? Ele tem só refinado ele. Então isso já ajuda muito, muito. Prepare-se quanto à família cristã, os laços que você tem com os familiares cristãos também, como você cria esses laços com a igreja, com as pessoas que Deus coloca, a igreja espiritual, a igreja universal, né? A igreja de forma geral, como você cria esses laços com eles. Se prepare quanto a isso, porque se você só é apegado à sua família de sangue, ame sua família de sangue, é claro, ame, esteja perto deles, aproveite, mas se você está só apegado a eles e você não é capaz de deixá-los, a Bíblia de forma dura vai dizer que você não é digno desse evangelho. Então você precisa se preparar a isso, a deixar. E quando é deixar, não é chegar no seu ponto de missão e trazer sua família o tempo todo com essa, a minha família, e carregar isso, você não deixou ela para trás. É importante, porque senão você vai travar, senão você vai sofrer, você não vai aguentar e vai voltar. Então prepare-se com a questão financeira de crer nesse Deus provedor, de crer, de saber que o sustento não é só as próprias mãos, porque até o que você faz com suas próprias mãos é o próprio Deus provendo. Então, prepare-se quanto a isso. Nós queremos falar ainda a respeito dos construtores de tendas, de estratégias para missionários, também poder prover no sentido de trabalhar pelo próprio recurso, mas tudo isso vem de Deus, tudo isso é Deus abençoando. Mas prepare-se enquanto essas questões. Então espero que tenha ajudado. Nós vamos aproveitar o Diego ainda para uns outros vídeos, com certeza, para que nós possamos ser edificados com essas questões. Tá bom. Deus abençoe. Amém. Valeu.